Eu me culpava, porque eu fui muito arrombado na adolescência, tipo, cruel mesmo, eu acho, com pessoas e fazia merda sem pensar, sabe? Tipo, eu fiz uma coisa que eu me arrependo muito. Se eu visse uma pessoa fazendo isso hoje, eu mataria ela, sei lá. Que era bêbado na madrugada, subir em cima dos carros e ir andando em cima dos carros. Então eu falo, pô, que moleque idiota. Só que ao mesmo tempo eu parei de me culpar nesse sentido, porque meu córtex pré-frontal não estava bem desenvolvido ainda. Não estava desenvolvido. E Lutz, a adolescência é um período muito específico, né? Muito... Qual que é a palavra? Muito sensível. Porque o cérebro está passando por modificações bem específicas. Inclusive, os sistemas envolvidos em fazer você querer as coisas, ter motivação para fazer as coisas, ele está super sensível. As coisas que geram motivação geram uma motivação exacerbada. Inclusive, esse sistema que a gente acabou de falar, que libera dopamina e gera motivação, ele está sensível. Então, as coisas que geram motivação tendem a gerar relativamente mais no adolescente. Coisas que geram prazer, recompensa, tendem a gerar mais motivação nos adolescentes. E coisas que não geram motivação, coisas não motivantes, que não dão recompensa, tendem a não gerar nada. Assim, é 8 ou 80 para o adolescente. Então, o sistema motivacional do adolescente está sensível. Por isso que a gente muda o comportamento. Ele quer muito algumas coisas e quer muito não fazer outras. Exemplo, quer muito jogar jogos de videogame, que é o padrão hoje, e não quer muito estudar. Entendeu? Assim, são extremos que você vê na adolescência. E, ao mesmo tempo, justamente o sistema envolvido em permitir ele ter autocontrole, se monitorar e refletir, pô, tô fazendo merda, vou controlar, não vou ficar jogando tanto videogame, tem que estudar. Ele não está amadurecido ainda, está amadurecendo. Então, isso acontece ao longo da adolescência, faz parte do desenvolvimento do nosso cérebro, é justamente nessa fase que esses sistemas estão aprendendo, estão meio que entrando em sintonia, né? Você tem um sistema que determina o que você vai querer fazer, amadurecendo em paralelo com o sistema que você usa para ter autocontrole. Você está aprendendo a usar os dois em conjunto, né? E na adolescência, cara, é o único período, é a única fase do desenvolvimento. Estava estudando isso há pouco tempo atrás, fiquei fascinado. É uma das coisas que eu comecei a ler e não consegui parar. A adolescência é a única fase em que você tem crescimento de um neurônio específico. Porque depois que a gente nasce, o que era para ter crescido já cresceu. Você tem lá um monte de neurônio conectado. O que acontece depois que você nasceu é você ir podando conexões. Você vai diminuindo o número de conexões, vai lapidando a escultura. Você tem uma argilona, você vai tirando e vai lapidando. Olha que interessante. Você não tem nada crescendo. Isso tem a ver com a plasticidade alta de quando a gente é jovem? Tipo, sim. Quando a gente é jovem, tá mais maleável os circuitos, mas a maioria das modificações vão nesse sentido de você ir podando o excesso, para ir moldando a escultura, né? Mas na adolescência, especificamente, acontece crescimento de um neurônio, cara. E isso é difícil, sabe por quê? Se você olhar lá o mundinho de um neurônio, ele tá empanturrado de coisas à volta dele. Não é simples crescer alguma coisa ali. Tá cheio. Imagina crescer um galho no meio de uma floresta bem densa. Não tem espaço. Como é que o galho vai saber por onde ir, sabe? Então, é raro, é incomum ver crescimento de neurônio em um cérebro depois do nascimento, né? E acontece na adolescência. Tem uma via específica que está crescendo, desenvolvendo, crescendo, e é justamente uma das vias que liberam dopamina. Uma das vias que a gente chama de dopaminérgicas. Tem vários neurônios que liberam dopamina em vários lugares. Uma delas cresce na adolescência e é justamente uma que vai liberar dopamina nessa região do cérebro que a gente tem atrás da testa, que você já comentou, que é o córtex pré-frontal, que é a região que a gente precisa para ter autocontrole. Então, repara, é na adolescência em que essa região do cérebro está amadurecendo, o sistema de recompensa que faz a gente querer as coisas está amadurecendo, e a comunicação dessas duas coisas também está amadurecendo. Então, assim, o negócio está entrando em sintonia. Mas enquanto o negócio não amadureceu, você vê esse comportamento caótico. Molecada querendo muito fazer umas coisas, não querendo muito fazer outras, não quer mesmo, e uma relativa falta de autocontrole, né? Soma essas duas coisas, você tem um prato cheio para fazer merda, para desenvolver vícios, né? Então tem que tomar muito cuidado, assim. Isso que ilustra a importância de você tomar cuidado com o ambiente em que um adolescente está desenvolvendo. O ambiente
todos os aspectos possíveis, com quem ele anda, o que ele está fazendo, o que ele não está fazendo. Um agente externo ali, pelo menos monitorando, é importante como um orientador, né? Para permitir com que esse processo de amadurecimento aconteça de forma saudável. Eu me arrependo pra caramba também, Lúcio. Eu olho pra trás, porra. Né? Quem tá assistindo, quem é adolescente ainda, só vai descobrir depois de uns 20 e poucos anos. Cara, né? mas imagina um adolescente que tá assistindo isso e fala assim, pô, é por isso então que eu sou impulsivo e doido? Isso. Ele já vai ficar mais esperto. Isso, né? os sistemas envolvidos com controle de impulsos, ele tá amadurecendo ainda. Então, é natural que isso aconteça, é esperado que isso aconteça. O meu filho acabou de fazer 12 anos. Ele tá entrando nessa fase. E eu, como neurocientista, né? Claro, eu fico olhando meu filho. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual eu voltei pro Rio, né? Saí lá da UFSC, que tô voltando pro Rio por causa dele. Especialmente porque ele tá entrando nessa fase. E é uma fase, como eu falei, delicada, cara. Se você deixar solto... Cara, se deixar solto... sendo essa relação agora, assim, cara, de vocês e... Como é que você enxerga agora os próximos anos? Com ele? Assim... Cara, assim, eu tô muito empolgado, Lutz, em todos os aspectos possíveis, profissional, pessoal, porque assim, depois que eu saí da UFSC, as coisas começaram a andar, né? Meus projetos que eu queria botar em ação começaram a andar. Essa história da comunidade, já tô pensando nisso há um tempão, mas eu não tinha como criar antes e tudo mais, né? E do ponto de vista pessoal também, né? Porque agora eu vou estar perto de uma das pessoas que eu mais amo no mundo, que eu mais me preocupo e prezo, que é meu filho. Justamente nessa fase, assim. É uma fase que eu sinto que eu tenho que estar junto, sabe? Não junto falando, para com esse moleque. Junto, tipo, filho. Inclusive trazendo esse tipo de reflexão para ele. Olha, filho, deixa eu te explicar uma coisa. O seu cérebro tá assim. Porque quando você fica ciente do que tá acontecendo, isso te ajuda a lidar com aquela situação. Toda vez que você sentir um impulso incontrolável para fazer alguma coisa, você pelo menos vai pensar, pô, eu sei que minha capacidade... O simples fato de você saber que sua capacidade de controlar impulso tá capenga, talvez já te ajude a falar, bom, vou segurar a onda aqui, isso aqui deve ser meu cérebro gritando para eu fazer essa merda aqui. Mas assim, tem que ser compreensivo, tanto o adolescente como os pais, né? Tem que ser compreensivo. O cérebro do adolescente, ele é bem diferente, cara, em vários aspectos. Assim, ele realmente está funcionando. A adolescência é uma transição da infância para a vida adulta. E o comportamento de uma criança e de um adulto são completamente diferentes. Em que aspecto, Andrei? Em todos. Pensa aí o que uma criança gosta de fazer. Ver desenho, ver Barney. O que um adulto gosta de fazer? Pô, ele gosta de, sei lá... transar, né? Beber, sei lá, uma coisa de adulto, né? Em que momento que aconteceu essa mudança? Durante a adolescência. Na adolescência que você percebe que o que motiva o indivíduo começa a mudar, né? Antes era brincadeira, aí começa a mudar, continua sendo brincadeira, mas outro tipo de brincadeira, aí começa a ter interesse no sexo oposto, começa a aflorar ali o comportamento sexual, amoroso, de certa forma. Cara. E então esse sistema de motivação que libera dopamina, ele tá mudando, cara, ele tá amadurecendo para te preparando para a vida adulta. A vida adulta, as motivações são diferentes, né? E o sistema, o córtex pré-frontal, que é essa região que a gente tem atrás da testa, também está desenvolvendo. É nessa fase, na adolescência, que o indivíduo começa a registrar as regras sociais. É principalmente nessa fase, não somente, mas em boa parte nessa parte, que o indivíduo vai desenvolver, de certa forma, a personalidade dele. Se a gente for olhar do ponto de vista neurocientífico, né, o que seria a personalidade? A forma como o indivíduo responde às regras sociais, né? Como que ele interage com outras pessoas, como que se ele controla o que ele fala ou não, enfim, de um modo geral, né? Como que ele lida com as situações. E isso, em boa parte, grande parte, é um aprendizado durante a adolescência, né? Durante a adolescência que você aprende regras. Que essa região córtex pré-frontal, ele aprende regras. Olha, isso aqui não é subir em carros, não é bom fazer isso. Por quê? Se alguém te pegar, você pode ser preso. Se você estragar algum carro e o dono vier, você vai ter que pagar, tem um custo financeiro. Ou você gostaria que fizesse isso com você? Isso, sim, tem uma série de motivos pra você não fazer. E aí é nessa fase que ocorre esse aprendizado, esses circuitos pré-frontal, eles aprendem essas regras. Aprendem, na verdade, a aprender essas regras, esse tipo de regra, para você usar na sua vida adulta, né? Agora, pô, Andrei, e se eu avacalhar esse processo na adolescência? Se alguma coisa prejudicar esse processo de amadurecimento? Tem como? Tem. Felizmente tem. Você pode avacalhar esse processo e no final ter um adulto super impulsivo, um adulto com um comportamento relativamente, que a gente diria, imaturo, né?
imaturo. Não sabe se controlar, não sabe controlar os próprios desejos, não sabe seguir conforme regras sociais importantes. Isso tudo pode ser desencadeado se você tiver o desenvolvimento sendo prejudicado na adolescência. O que pode prejudicar o desenvolvimento da adolescência? Estresse excessivo, drogas. Galera, adolescentes, desculpa falar isso, mas uso de drogas nessa fase é foda. E eu não vou entrar aqui em detalhes do efeito das drogas no cérebro não, tá? Tipo, esse aqui tem esse efeito, isso aqui pode ser bom. A gente até falou aqui de potenciais efeitos benéficos de drogas, do tratamento de depressão e tudo mais, né? Mas, cara, na adolescência é perigoso, porque as drogas, de um modo geral, elas atuam bem nesses sistemas. Bem nesse que é envolvido com motivação, bem nesse sistema que eu falei que está crescendo na adolescência, e pode avacalhar isso tudo. Caraca. E trazer... Daí o que era para acontecer na adolescência não acontece. E aí você vai ter déficits permanentes, né? De certa forma. Então, cara, é foda, assim. Droga, maconha, álcool, sei lá, estimulantes de um modo geral, para quem não teve prescrição, né? São perigosos na adolescência, de um modo geral, assim. Especialmente na adolescência, porque realmente tem umas paradas que estão acontecendo ali que tem que acontecer, sabe? Eu tô vendo uma crescente de uma cultura de tipo... que acompanha muito o cenário lá da gringa, né? Mas eles... Lá é muito comum o Adderall. O Adderall. E os adolescentes estão tomando pra, tipo, programar, Festinha. pra... também. Mas pra ter o efeito, né, estimulante da droga. Sim, sim. É foda. O Adderall ele funciona igual a Ritalina, vamos dizer assim, né? Então... ele aumenta a atividade desse sinal químico dopamina, que é um sinal químico... vamos resumir aqui, pra galera, quem não souber, é um sinal químico que é liberado quando o seu cérebro enxerga valor em alguma coisa. Quando alguma coisa de valioso aconteceu, ou ele vê que vai acontecer, ele libera dopamina. E ela modula vários circuitos, fazendo o seu foco ficar maior, sua capacidade mental ficar maior, você fica mais alerta, você sente como se tivesse mais energia. Esse é o efeito da dopamina. Então, as pessoas acabam consumindo essas drogas para ter esses efeitos todos, né? Eu quero ter foco, não sei o quê. O problema é que, cara, é um fármaco que está aumentando um sinal químico. E isso pode trazer consequências negativas, como, por exemplo, essa que eu comentei. Você está aumentando o sinal químico em um sistema que está amadurecendo na adolescência. Está aumentando artificialmente. Isso pode atrapalhar o processo, né? E um detalhe importante, Lutz. Você sabe até quantos anos vai a adolescência? Não. Chuta aí. Não, é 18. Não é 18? Sei Não. lá, 22? É por aí, cara. 20 e poucos anos. A adolescência, à luz da neurociência, se a gente for ver esse processo de amadurecimento... Acabei de sair da adolescência, então. Mas cara, você parar pra pensar... Mas eu me sinto... Só agora eu me sinto menos impulsivo. Pois é, se você olhar pra trás, pessoal que é adolescente ainda memoriza o que eu tô falando pra pensar nisso no futuro. Quando você atinge uns 20 e tantos anos, vai chegar uma hora que você vai começar a olhar pra trás e vai ficar com vergonha do que você fazia, como o Lutz deu um exemplo aqui. Eu também tenho vários episódios de coisas que eu fiz. Porra, puta merda, velho. Por que eu fiz isso, né? Que ridículo, né? Tipo, o que eu falei? O que eu fiz? Coisa ridícula. Você fica com vergonha. Sim. Isso é sinal de que você saiu da adolescência, que daí você consegue ter essa visão crítica até do seu próprio comportamento, né? E leva 20 e poucos anos, cara. Essa região que a gente tem atrás da testa... o córtex pré-frontal, para quem quiser ler um pouquinho depois. É, na verdade, formada por várias áreas, tá? Eu tô super simplificando aqui, é uma outra área da neurociência legal pra caralho. É uma das regiões mais legais de se estudar, inclusive, na neurociência, porque é o que mais nos diferencia dos outros animais. Você pega um humano e compara o comportamento dele com outros animais, o que o humano consegue fazer demais que os outros não conseguem fazer, certamente depende dessa região. É região envolvida com planejamento, raciocínio, autocontrole, regulação emocional, visualizar o futuro, enfim, essas coisas assim, né? Caramba. Então, e é a região que demora mais para se desenvolver, é como se fosse numa empresa, é como se fosse o chefão, o CEO. Tem o gerente regional, o gerente da agência, o gerente regional que coordena os da agência, tem o superintendente, tem lá o CEO que está olhando para tudo. É o córtex pré-frontal. Ele é o último a ficar pronto, porque ele tem que aprender muita coisa. E ele só fica pronto 20 e poucos anos, cara. Então, e eu percebo isso, cara, olhando para trás, ô Lutz. Tava até conversando isso com a minha namorada esses dias, cara. Eu tenho a sensação de que tem alguns momentos da minha vida que são marcos de maturidade, assim.
né? Um deles, quando você sai da infância, que eu não lembro tão bem, para ser sincero, né? Tive uma infância muito feliz, muito alegre, muito saudável. Na hora que na adolescência você vira um maluco, né? Sim. Um sociopata, você fica sem noção. Adolescente é sem noção por natureza, né? Os circuitos envolvidos em dar noção, não faça isso, eles não estão prontos, né? Foi um sem noção. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!